Muito bem, Arthur Hernandes, repórter na rua, hoje aqui na cidade de Itaguaí. Nós vamos falar um pouquinho de história. Vamos falar da Revolução de 1932, em que Itaguaí fez parte dessa história, que a gente está no monumento do ano de 1952, inclusive, erguido aqui, justamente porque nesse local ocorreram batalhas. E você vai acompanhar a partir de agora um pouquinho desse museu itinerante que conta a história, que você vai gostar de acompanhar a partir de agora. Oferecimento Forte Shake Açaí. É mais energia no seu dia a dia. Pessoal, estou com o secretário da Cultura aqui da cidade de Itaguaí, no Centro Educacional, com o Maestro Márcio. E a gente está tendo aqui um museu itinerante. E a gente vai mostrar um pouquinho dessa exposição que está acontecendo aqui, da história. E eu queria primeiro que você falasse a respeito do porquê trazer isso aqui para a cidade de Itaguaí, o quão importante isso é para a cultura do município. Boa tarde, Elton, boa tarde a todos que vão prestigiar esse vídeo. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Bom, essa exposição, a segunda vez que recebemos a exposição, é um museu itinerante, mas dessa vez num local especial, né? Nós escolhemos o Centro Educacional por ser um dos pontos onde foram realmente cravadas ali algumas batalhas. O nosso centro educacional possui uma trincheira ainda do lado de fora, né? Que depois nós vamos mostrar para você. E nessa trincheira aconteceu então parte de toda essa história que nós estamos contando hoje através dessa exposição trazida aqui pelo amigo Flávio para a nossa cidade. Então, hoje, por exemplo, o itaguaiense vai poder, além de ter ouvido todas as histórias contadas pelos seus pais, avós, poder ver, visualizar isso, né? Poder acompanhar isso de perto, né? Ver peças que fizeram realmente parte da história formativa. A Revolução de 30, quer dizer, Itaguaí viveu essa realidade na época. Então aqui teve uma batalha, teve um confronto especificamente nesse local que a gente está, que a gente vai mostrar ali, que é do lado aqui desse estabelecimento. Hoje vocês resgatar essa história, para você que trabalha na área da cultura, trazer isso e compartilhar com a população e também com qualquer um da região, porque hoje está aberto, quer dizer, quem quiser assistir vai poder assistir. O quanto você acha que é importante as pessoas virem visitar e conhecer um pouquinho? Na verdade, vamos pensar que um povo que não conheça de fato a sua história, que não tenha contato com a sua cultura de fato, ela é um povo ainda em construção. Ou seja, nós temos um monte de história sendo contada há muitos anos em Itaguaí. Ou seja, em 1932 não era Itaguaí ainda, Ribeirópolis era um distrito, isso era um bairro. Mas o embate foi aqui, né? Gaúchos e paulistas estavam aqui trocando tiros, aconteceu muita coisa. E isso faz parte da nossa história. A nossa história faz parte da nossa cultura, né? Pessoal, estou bem no centro da cidade de Itaguaí. Isso aqui é o coração da cidade de Itaguaí. Aqui a gente tem um espaço para o pessoal faz feirinha, logo ali em cima tem um hospital, ali tem a delegacia. Enfim, nós estamos bem no centro de Itaguaí. Aqui aconteceu uma batalha, o tempo foi passando e a urbanização foi acontecendo. O pessoal foi morando, foi construindo, foi urbanizando esse espaço. Mas aqui foi preservada uma história. E tem aqui um registro que muitas vezes a pessoa não entende por que tem esse espaço aqui. Na verdade, ele tem um poder histórico de contar o que aconteceu aqui. Que local é esse e que espaço que nós estamos aqui? Elton, esse espaço nosso aqui, então, é a famosa trincheira, né? A trincheira que fica na cidade. O município de Itaguaí, várias propriedades rurais ainda possuem, pelo menos uma parte das trincheiras, né? Já com o tempo foram se praticamente tapando, né, sozinhas. Mas essa aqui é a nossa trincheira original. Essa trincheira ela está numa parte muito estratégica aqui, né, hoje construído um centro educacional, mas preservando então a trincheira original. Essa trincheira aqui, para você ter uma ideia, a gente estava conversando, eu e o Flávio, proprietário do museu, elas eram cavadas à noite. Então, assim, o soldado geralmente andava à noite no meio do mato, né, para não correr o risco de ser baleado. Uma trincheira dessa, eles passavam uma noite cavando para poder se proteger, né, para depois a tropa toda poder vir para essa trincheira.
Então essa trincheira é onde a função dela, para que os soldados ficassem escondidos, protegidos, e para que eles pudessem visualizar de forma discreta o seu adversário. Nós estamos com o Edson aqui, ele tem um canal onde que ele vai detectando, ele tem um detector de metal e vai recolhendo itens históricos ou não históricos, mas ele acaba fazendo essa coleta. Isso aqui é uma matraca, e ele vai contar pra gente, porque ele sabe um pouquinho da história, que nessa trincheira eles tinham isso com o intuito de causar uma situação aqui. Então, os soldados fabricaram isso. Quantos anos você acha que tem um material desse? É chamado matraca, é isso? Matraca. Isso aqui foi criado em 1932. Isso aqui é o seguinte, como as tropas paulistas tinham muito pouca munição e as gaúchas tinham o dobro de munição, então isso aqui imitava o som de uma metralhadora. Ó. Então, o que acontecia? Os caras vinham, o paulista pegava, dava um tiro e dava 10 dessas. Representava que tinha uns 20 com a metralhadora. Enquanto isso, os gaúchos mandavam chumbo o dobro. Ou seja, uma tropa, os gaúchos tinham muito mais munição, eles estavam muito mais fortes. Os paulistas, eles ficavam aqui, nesse local. Os gaúchos estavam lá na igreja, lá, que é 4 quarteirão para frente, no confronto que aconteceu aqui em Itaguaí. E eles tinham uma matraca dessa justamente para fazer de conta que eles estavam com mais proporção de soldados. Isso, usavam como psicológico, né? Porque uma matraca dessa aqui é a mesma coisa que fosse 10, 12 pessoas atirando. Para tentar enganar. E são artes da guerra, a gente acompanha muito essa história da guerra, é aquela questão de estratégia, de criar situação. De tudo isso que você faz, você também já coletou balas dessa época. Muita munição, muita coisa. Eu tenho um canal chamado Detectorismo Itaí, a gente é a cidade de Itaí, meus parceiros aqui. E a gente também vai atrás das histórias, a gente tem muita história para contar. E estamos aí resgatando os resquícios de 1932. Quem quiser acompanhar você um pouquinho lá, qual o canal? Detectorismo Itaí. Aqui, ó. Então a trincheira, ela foi feita e aqui tem um espaço enorme. Se puder mostrar, até ali, quer dizer, isso aqui faz parte da história da cidade de Itaguaí. A gente vai agora mostrar mais um pouco para você, detalhando um pouquinho do que você vai ver se você, que inclusive é convidado a estar aqui na cidade de Itaguaí, você é da região ou mesmo da cidade, e vir aqui no espaço educacional. Pessoal, o Edson vai contar um pouquinho das informações que ele tem desses itens, que ele também tem um canal, como a gente falou, que encontrou e também ele conhece um pouquinho da história. O que nós temos aqui nesse setor da exposição? Aqui temos munições, certo? Aqui, para quem não conhece, a primeira aqui chama morteiro Major Marcelino. Esse aqui já chama um morteiro sapinho, mais conhecido como sapinho. Esse aqui é um projeto 35mm e esse aqui é uma bomba Sharpnel. Uma granada, uma pá de trincheira, aquelas bolotas que tá ali, aqueles bolotes ali, ele sai dessa granada aqui quando explode. Isso aqui é uma granada fragmentadora, ela explode e lança aquelas bolinhas, certo? Aqui temos munição do fuzil Mouse, certo? Mais cápsula ali e mais projéteis. E uma coleção de medalhas. Na Revolução de 32, isso tudo foi usado? Tudo foi usado. Essas medalhas foi com decoração ou eles usavam na atividade de soldado? Isso daí tem de vários períodos e várias datas. Então, muitas delas não são da época, mas são comemorativas. Sim. Fazer um convite. Quem quiser vir, que horário que está atendendo, qualquer um pode participar. Pessoal, a nossa exposição hoje, ela é um presente realmente para o povo taguaiense, né, em respeito à nossa história, o resgate histórico nosso, mas ele é uma exposição aberta a todo o público. Então vocês da região, venham, prestigiam. Nossa exposição ela teve início ontem, ela ficará até o sábado, funcionando das 8 da manhã até as 11 das 8 às 11 da manhã, período da tarde é das 13 às 17 e no período da noite das 19 às 21. Esta terra foi ele que fez, que seu passo é compasso seguro, de passar